Então, pessoal, dando sequência ao que nós estudamos nas aulas anteriores, a gente está vendo a respeito da teoria da Escola de Chicago. E nós vimos que a teoria da Escola de Chicago, ela também é chamada de criminologia ambiental, ecologia criminal e criminologia ecológica, ou seja, o local o meio onde acontece o crime, tá? E a teoria da Escola de Chicago, ela foi desenvolvida durante os anos 1920, 1940, século XX. Com o objetivo, ela analisou a questão espacial da região de Chicago e ela constatou que o seguinte: através da Revolução Industrial, com o aumento desordenado da população, o crime ele aumentou nas regiões periféricas. Então esses estudos da região urbana, dos meios urbanos, com o meio urbano, analisando a conduta criminosa. E o que a Escola de Chicago ela chegou à conclusão? Que a partir do momento que essa população aumentou, nós tivemos um aumento também do crescimento da criminalidade. Então a Escola de Chicago ela fez esse detalhamento onde o crescimento da população nas cidades representava um crescimento da criminalidade. E agora eu quero saber de vocês, eu gostaria que você, João Vitor, me explicasse quais são as características da Escola de Chicago. Entre as características principais da Escola de Chicago, nós temos o método empírico, ou seja, a Escola de Chicago ela baseava as suas pesquisas no empirismo, no sentido de ir a campo para retirar o conhecimento, para realmente tirar suas conclusões. Segunda característica importante é que ela tinha uma finalidade pragmática, ou seja, ela se utilizava desse conhecimento empírico adquirido para resolver problemas de forma prática na sociedade. O estudo em questão que a gente está abordando é justamente uma tentativa de resolver o problema da criminalidade buscando entendê-la, primeiramente. Em terceiro lugar, a gente tem a utilização de inquéritos sociais para compor esse conhecimento, ou seja, empiricamente ia-se até o campo, até a cidade, até esses lugares de criminalidade exagerada, crescente, e fazia esses inquéritos sociais com base em pesquisas de opinião e coisas nesse sentido, entendeu? Os inquéritos sociais eram produzidos pelos próprios pesquisadores que já direcionavam as perguntas para um fim pragmático, ou seja, essas três características e todas as outras, elas se relacionam no sentido de atingir o objetivo da escola na coleta e na utilização dos dados para resolver os problemas sociais. Exatamente, João Vitor. Ótima explicação. E agora, para a gente entender cada um desses elementos das características, primeiro eu gostaria que vocês relembrassem para a gente o que nós aprendemos nas aulas de filosofia com a professora Fabi. Paula, explica para mim o que nós aprendemos no curso de filosofia sobre o empirismo. Na filosofia, o empirismo é a doutrina que afirma que todo conhecimento deve ser adquirido através de experiências sensoriais, ou seja, da interação direta do mundo físico com os sentidos. Exatamente, perfeita sua explicação, Paulo. E agora eu gostaria que o aluno Marcos pudesse falar para a gente sobre a finalidade pragmática na Escola de Chicago. Fala para a gente, Marcos. Então, ela não tentava estudar a criminalidade para fins acadêmicos, fins teóricos, para discussões, para universidades. Ela buscava justamente identificar a criminogênese ali, a origem da criminalidade, para depois combatê-lo, para depois tentar frear um pouco o crescimento da criminalidade e para tentar a prevenção. Ou seja, tinha uma finalidade pragmática, uma finalidade concreta. Muito bem, Marcos, é exatamente isso, tá? E para a gente continuar a explicação dessas características, agora a gente falar dos inquéritos sociais, dos social survivors, eu queria que a aluna Patrícia, ela falasse para a gente sobre essa característica dos inquéritos sociais. Patrícia, fala para a gente, por favor. Com o crescimento da criminalidade, a própria polícia às vezes não tinha muito controle. Então, em muitos casos, entrava naquilo que é chamado de cifra negra. Não entrava nas estatísticas crime que não era registrado.
Você não sabia quem matou, quem roubou ou quem furtou. Era difícil identificar o crime a partir dos inquéritos, a partir daquilo que era registrado, né? Só que tinha muitos inquéritos sociais que analisavam as rendas das pessoas para beneficiar o governo. Ou seja, muitos estudos não penais, e a Escola de Chicago valia desses inquéritos não criminais, inquéritos sociais para analisar as condições das pessoas e aí se elas pertenciam àquelas regiões onde a criminalidade era mais acentuada. Perfeito, Patrícia. Muito boa a sua explicação, tá? E agora eu gostaria que, Amanda, que você falasse para a gente sobre as propostas para a redução e prevenção da criminalidade, por favor. Mudança efetiva nas condições econômicas e sociais das crianças, fortalecimento do mecanismo de controle social informal, Estado atuante especialmente sobre a pobreza e desemprego, visando a desigualdade social. Muito bem, Amanda. Gostaria de comentar com vocês agora aqui, falando a respeito disso que foi falado agora, essas mudanças nas condições econômicas e sociais das crianças, né? O que eu gostaria que vocês entendessem com relação a isso de uma forma mais detalhada é o seguinte: a longo prazo, você começa a trabalhar uma igualdade, principalmente por meio das crianças, porque elas irão crescer e uma hora ou outra esse ambiente eles não serão mais propícios ao crime, porque essas crianças terão uma ocupação. É muito importante que vocês entendam isso, né? O que nós chamamos dentro da Escola de Chicago, na teoria da Escola de Chicago, sobre associação diferencial, que aquilo é uma preocupação porque você está perto de pessoas que cometem crime, não quer dizer que você vai cometer crime, mas você pode ser influenciado. Então isso é uma realidade que a teoria de Chicago, da Escola de Chicago, ela estudou sobre isso. Então, o que ela pretende fazer com o controle social informal? Fomentar costumes antigos de família, amizades, igreja, colegas de trabalho, colegas de escola. Antigamente, né, vocês devem lembrar um pouco disso, nós tínhamos essas relações mais próximas com as pessoas. Era muito comum a gente ter os grupos de amizade das igrejas, os grupos de amizade dos colegas de trabalho, dos colegas de escola. A gente saía para a rua para poder conversar, para bater papo. E essa realidade ela mudou. Então, esse controle social, ele visa estar influenciando, né, esses mecanismos harmônicos desse controle social informal. E a tendência é que elas pratiquem menos crimes umas com as outras. Nessas zonas mais afastadas, os crimes eram praticados dentro da própria vizinhança. Então, a teoria da Escola de Chicago, ela comprovou que esses crimes eram praticados entre os próprios vizinhos. Então, esse sentido de controle social informal seria para evitar esse crime entre os próprios vizinhos, porque ao eles se tornarem mais próximos, mais íntimos, você evitaria dessa forma que o crime acontecesse, tá? Então, pessoal, concluindo com relação a isso que nós vimos, o que a teoria da Escola de Chicago nos diz? Que a partir do momento que houve um crescimento desenfreado da populacional na periferia das cidades, esse crescimento levou por falta de estrutura, que essas pessoas se instalassem de formas irregulares e com isso elas não tivessem tanto contato umas com as outras quanto acontecia antigamente, por existir menos pessoas, e levou a esse aumento de crime. A teoria da Escola de Chicago, ela vem o quê? Ela vem para nos mostrar que se tiver um apoio por parte do governo, onde melhorar a estrutura para essas pessoas e dar condições para essas crianças crescerem com mais apoio social para estudar, arrumar um emprego, ter esporte, será possível que haja uma diminuição dessa criminalidade. Então é essa a conclusão que nós chegamos. Tá joia?